Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar a partição de um conjunto, tá? Já adianto que essa partição de um conjunto também será um conjunto. Então, vamos lá. Definição. Considere A um conjunto não vazio. Considere A um conjunto não vazio. E P vai ser um conjunto. E P vai ser um conjunto tal que seus elementos são subconjuntos de A, ok? Subconjuntos de A. Então, olha que interessante. O P vai ser o conjunto, nosso P vai ser um conjunto cujos elementos são conjuntos também, certo? Porque os elementos de P serão subconjuntos de A. Só que subconjunto também é um conjunto. Então, nós temos um conjunto A e temos um conjunto P, cujos seus elementos são subconjuntos de A, né? Seus elementos também serão conjuntos. Tudo bem? Então, dizemos que P é uma partição então dizemos que P é uma partição de A, se satisfazer as propriedades. Se satisfazer as seguintes propriedades que eu vou citar agora. Primeira, os elementos de P serem não vazios, ok? Os elementos de P são não vazios, tá? Não vazios. Tudo bem? Segunda propriedade. A segunda propriedade é que quaisquer dos elementos distintos de P, eles serão disjuntos, né? Isso é, sua interseção será um conjunto vazio. Então, vamos escrever assim: quaisquer C1, C2 distintos. Claro, onde C1 e C2 são conjuntos também, né? De P. Então, quaisquer conjuntos que são elementos de P distintos, tal que C1 é diferente de C2, serão disjuntos, né? Serão disjuntos. Isto é, C1 interseção com C2 será um conjunto vazio. Não tem interseção. Então, nós vimos que os elementos de P serão subconjuntos de A, certo? Então, eu estou fazendo de conta que C1 e C2 são quaisquer subconjuntos de A, que são elementos de P. Então, se eu pegar qualquer C1 e C2 elemento de P, né, distintos, eles serão disjuntos, a sua interseção será um conjunto vazio. É isso que diz essa propriedade. Então, para P ser uma partição de A, precisa atender essa primeira, essa segunda, e tem mais uma. Mais uma bem familiar, que a gente já até viu um pouquinho dela nas classes de equivalência, né? Lembram que a união das classes de equivalência de um conjunto A resulta naquele conjunto A? O conjunto A é a união de suas classes de equivalência? Então, tem um pouco a ver com essa propriedade aqui agora, né? Que eu vou citar aqui. Então, a propriedade
a terceira propriedade é a seguinte. O nosso conjunto A ele vai ser a união dos elementos de P, tudo bem? De todos os elementos de P. Só que os elementos de P eles são subconjuntos de A, que eu chamei aqui de C1, C2, entendeu? Mas para ser mais geral possível, vamos dizer que seja C. Vamos chamar de C os elementos, os subconjuntos de A, tá? Que são elementos de P. Então, o conjunto A ele vai ser a união de todos os subconjuntos C, tal que esses subconjuntos C pertencem ao P. Tudo bem? Ou seja, o conjunto A ele é a união disjunta dos elementos da partição, que é o P, dos elementos de P. Tá bom? Então, atendidas essas três condições, a gente pode dizer que P ele forma uma partição do conjunto A, tá? Tudo bem? Agora, uma aplicação disso foi no conjunto quociente pela relação que a gente viu em vídeos anteriores. Por exemplo, a gente viu o exemplo que o conjunto quociente pela relação era a classe do 1 e a classe do 3, né? Era assim, a classe do 1 e a classe do 3. De onde a gente, se a gente fizesse a união deles, dos seus elementos, isso resultaria no conjunto A, não é? Isso não está bem parecido com as propriedades que a gente acabou de ver aqui? Ó, a união do... A gente viu que quaisquer classes distintas são sempre disjuntas, né? É uma propriedade de classe de equivalência. Isso atende ao item 2 aqui das nossas propriedades de partição, tudo bem? Então, quaisquer elementos aqui do conjunto quociente pela relação serão disjuntos, né? E se a gente fizer a união deles, resulta no conjunto A. E é claro, eles são não vazios, então atende às três propriedades. Tudo bem? Então, atende às três propriedades aí para ser uma partição. Então, o conjunto A, o conjunto quociente de A pela relação é um exemplo de partição de A. Com base no vídeo anterior, né? Que a gente viu esse exemplo. Mas a gente vai verificar isso melhor, a gente vai provar isso melhor no próximo vídeo. Então, para esse vídeo é isso. Foi a partição de um conjunto e até o próximo vídeo.